Olá, gente! Sejam bem-vindos! Comecei um minuto antes, porque eu vou fazer um teste para ver como é que fica isso aqui, se dá tudo certo para falar com vocês hoje. Só vocês para me fazer essa live hoje, gente. Estou me adaptando aqui à nova forma de falar, não é? Mas a gente tem que se adaptar. Então, gente, hoje vamos às dicas de negócios. Acho que o Instagram vai chamar vocês, então vou dar um tempinho. Enquanto isso, vamos ver aqui as perguntas. Vamos lá. Eu vou respondendo, que eu sei que o pessoal está sendo... O Instagram está chamando, né? Então, olá, Caio, seja bem-vindo. Tempos difíceis, né? A Lena está falando. Tempos difíceis. Olá, Heloísa, seja bem-vinda. Isso, Lena, tempos difíceis, mas tem coisa boa aí, tem informações bem legais, bem legais. Vamos ver mais as perguntinhas aí que vocês me deixaram. Peraí. Vamos lá, a Lena também deixou qual o melhor dia para lançar um blog. Eu vou falar disso, tá? Porque a gente tem umas dicas bem legais para isso, bem no começo da semana que vem, tá bom? Então tem 2 dias muito power, 2 dias power para fazer, lançar blog, para falar, para trabalhar com rede social, tá bom? Eu vou falar desses 2 dias, então a gente tem dicas para isso também, tá bom? Que mais? Heloísa, olá, Caio, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, então eu vou esperar um pouquinho, né? Porque o Instagram está chamando vocês, então eu vou fazer algumas atualizações. Vou falar um pouquinho mais devagar, porque é a primeira vez, depois que eu coloquei este aparelho, que eu estou fazendo um teste para ver como é que se fala com isto, né? Eu que trabalho falando, imagina como eu estou feliz com isso, né? Mas então, antes de começar a dar dicas e a dar informações, eu quero agradecer todo mundo que me mandou mensagens de apoio, moral, né? E que me deu dicas também. Muita gente me deu dica que já usou o aparelho, que me deu dicas de várias coisas legais. Então, pessoal, obrigada, tá bom? Obrigado por compartilhar suas experiências comigo, porque realmente não está muito fácil. Mas é isso, né? A gente tem que se adaptar às novas situações, então a gente tem que passar por situações assim, né? Então a gente vai aprendendo também, né? Novas experiências e dificuldades também, não é? Desafios e dificuldades. Então eu quero agradecer o pessoal que me mandou mensagens bem carinhosas para mim, de apoio moral também, não é? De forças e de apoio moral. Então, gente, antes de passar dicas, né? Vamos passar algumas informações. Continuam abertas as inscrições do curso, né? De nível 1 básico, mas eu também vou abrir a turma de nível 2, tá bom? Não agora, a nível 2 vai ser lá para junho, mas vai ser ainda esse primeiro semestre. Então, são 2 turmas sendo abertas este semestre. Nível 1 é o básico de alfabeto astrológico, para você sair do curso habilitado a ler mapa e interpretar mapa. E a continuidade desse curso é o nível 2, que é previsões, né? Então, todas as técnicas previsionais, inclusive as que a gente usa para fazer o que eu faço aqui hoje, né? Horóscopos, estudos de análise do céu, as técnicas que a gente usa para isso, tá bom? Então, se você tem interesse, se você tem vontade de aprender, né? Lógico que o nível 2 requer que você tenha feito o nível 1, pelo menos, né? Ou comigo, ou numa outra escola, mas precisa ter um conhecimento comprovado que você sabe interpretar mapa, porque senão não dá para fazer o nível 2, não tem condições, tá? Então, a gente tem que, né, ter esse conhecimento. Mas a gente vai abrir essa turma em junho. E os 2 cursos são 100% online, com o acompanhamento personalizado. O que é isso, acompanhamento personalizado? Que o pessoal me perguntou, né? Então, antes, espera aí que eu vou explicar, mas deixa eu dar as boas-vindas, né? Então, Ana Carolina, seja bem-vinda. Olá, Lena, seja bem-vinda. Já dei a sua resposta, viu? Já dei a sua resposta no comecinho da live, tá bom? Então, vamos lá. Quem mais entrou aqui antes? O Caio, né? Então, o pessoal me perguntou o acompanhamento. Então, gente, é o seguinte. A grande dificuldade, né, da gente estudar online, nos cursos online, principalmente,
nesse campo da astrologia justamente é o acompanhamento, né? A gente tem muitas dificuldades, o aluno tem muita dúvida, né? Lógico. Então, o acompanhamento, que é o professor, é a gente poder estar acompanhando individualmente os alunos, é o diferencial do curso, tá bom? Então, apesar das aulas serem gravadas, apesar de ter todo o material online, todo o material didático, né, que vai por e-mail, que vai através de todos os nossos contatos aqui, nossos canais de comunicação, eu acompanho você individualmente de forma personalizada. Significa também que você vai estudar em cima do seu próprio mapa, né, o tempo inteiro. Isso é material didático do curso, tanto nível 1 quanto nível 2. Então, significa também que nesse curso, além de você aprender a ler mapa das pessoas, você vai também trabalhar o seu mapa, né? Então, você vai fazer um trabalho profundo de autoconhecimento nos 2 anos do curso, né? Tanto o nível 1 quanto o nível 2. Se você fizer o nível 1 comigo e o 2, você vai ficar 2 anos no curso, né? De formação. Então, gente, é um curso que te dá essa condição de um mergulho profundo, sim, porque não tem jeito melhor de aprender astrologia do que através do seu próprio mapa, né? Este é o melhor caminho de aprendizado, pode ter absoluta certeza, tá bom, gente? Então, a gente tem esse diferencial, portanto, o acompanhamento é, sim, personalizado. Por isso que as turmas não podem ser gigantes, não pode ser grande, não, é verdade. As turmas são pequenas, então são lugares exclusivos aí, viu, pessoal? São turmas pequenas, então as vagas são poucas também, né? Se você tem interesse, corre, as inscrições ainda estão abertas, mas eu vou fechar o mês que vem, né? Então dá para entrar ainda até maio, né? Até o módulo 2 do curso ainda dá para entrar, mas depois do módulo 2 já não dá mais, porque como ele tem acompanhamento, eu não tenho como ficar acompanhando o pessoal entrando no 2, no 3, no 4, né? Então, até o módulo 2 eu consigo, depois eu fecho. Tudo bem? Então, abril a gente começa, agora metade de abril, maio ainda dá para entrar, depois eu fecho essa turma nível 1, certo? E em junho eu abro o nível 2, a outra turma de nível 2, tá? Que é a continuidade do nível 1. Tudo bem, gente? Então, essas eram as informações. Vamos lá. Quem mais entrou aqui? Sim, estava tenso. Aliás, gente, está um clima meio tenso, mas vamos falar disso também, tá bom, gente? Agora vamos. Agora peguem aí caderninhos, planners, agendas, né? De preferência, agendas, porque as agendas já têm dia, né? Então fica muito mais fácil com o dia. Olá, Marson, seja bem-vindo. Olá, Wesley, seja bem-vindo à live Astrovisão com as dicas de negócio da semana, né? Peço desculpas, pessoal, pela minha comunicação que pode falhar de vez em quando, mas eu estou numa adaptação com o meu novo adereço, né? Eu acho que isso é um novo adereço, não é muito bonito, mas fazer o quê? É o jeito, né? Então, a gente está se acostumando a falar com este novo adereço, né? Decorativo aqui no rosto, certo? Vamos lá, pessoal, a gente está bem no início da lua nova, então a gente está começando, né, hoje não, que hoje a gente está na força, mas ainda não estamos na própria lua nova, tá? Então a gente começa amanhã, a gente tem o início do novo ciclo lunar, né? Então anotem que estamos agora no início da fase, né, no início do ciclo lunar, ou seja, agora é o melhor momento de fazer o planejamento, né? Mas lembrem, vocês que estão me acompanhando, que estão me acompanhando toda semana aqui, a gente já fez, lembra que eu fiz uma proposta para vocês? Aproveitar a semana passada, né, para usar aquela força da semana passada, da live passada, para fazer o planejamento da semana passada, usar a live da Calma. Usar as informações da semana passada para fazer o planejamento para começar essa semana agora, já no arranque, né? Lembra disso? Quem me acompanhou a semana passada lembra que eu falei isso, né? Por quê? Porque a informação de uma lua nova é sempre que é a melhor fase para se fazer um planejamento. Mas essa lua nova específica, ela tem um motor de arranque, né? Vamos entender isso. Ela tem uma força, por isso que o céu também está um pouquinho tumultuado, energias assim
um pouco tensas, mas quando há energias tensas, a gente tem bastante desafio. E quando a gente tem bastante desafio, a gente também tem bastante combustível. Isso é importante a gente entender, tá bom? Olá, doutor Paulo, seja bem-vindo à live. Olá, Marson, né? Seja bem-vindo, já falei, né? O Marson que entrou aqui também. Então, gente, eu estava falando que o céu está um pouco tenso, sim, ele está tenso, mas vamos lembrar o seguinte, vocês que estão comigo aqui, né? Aqui a gente está estudando como fazer para transformar as coisas, né? Tanto a informação positiva quanto o que a gente entende como negativa, que são aspectos tensos, em utilidade, né? A gente aqui quer entender como fazer um aspecto que tecnicamente é negativo, como a gente faz para fazê-lo ficar positivo para os nossos negócios, é isso que a gente quer, né? Como usar de maneira positiva. Por quê? Porque quando a gente decide, o uso daquela questão é a ferramenta que a gente está usando. Essa é a ideia, né? Então, quando existe um céu muito tenso, a gente está com muita energia. Então, a gente pode utilizar essa energia para brigar ou a gente pode usar essa energia para dar o arranque nos nossos projetos. A energia é a mesma, pessoal, né? A gente pode direcionar para ficar brigando ou a gente pode direcionar para dar o arranque. É isso que é importante vocês entenderem. Isso é muito importante, tá? Inclusive, não só aqui na live. É importante no estudo da astrologia, né? A gente tem que tirar aquela ideia de analisar sempre, né, um aspecto que a gente entende como negativo. O que seria um aspecto negativo? Aspecto tenso, né? Ângulos no céu tensos, 90 graus, 180 graus, né? Isso a gente sabe que são aspectos tensos, mas a gente tem que entender como usar um aspecto tenso, porque senão a gente não faz nada, né? Ou seja, o dia que o aspecto está tenso não se faz nada, né, gente? O dia que tiver um aspecto mais negativo, você fica em casa e não faz nada. Não pode, não é assim, né? Não é essa a interpretação que a gente dá, ainda mais aqui, nesse universo dos negócios. A gente tem que saber como a gente usa uma onda para um lado ou para o outro, né? Então, quando a gente tem um céu muito tenso, e a gente tem agora um céu, na verdade, né, uma lua nova que traz este motor de arranque, portanto, uma tensão realmente, é um combustível, por isso que eu chamei de motor de arranque. É um combustível para você dar o impulso para as suas coisas. E por isso que eu fiz a proposta semana passada, para vocês deixarem o planejamento feito já na semana passada. Era para isso, tá? Para a gente já começar o mês, né, com essa lua nova, já iniciando mesmo as ações, em vez de começar a planejar agora. Fazendo, né? Agindo, porque a gente está com o céu propício para agir, tá? Estamos com o céu propício para agir. Então, amanhã a gente tem essa lua nova no signo de Áries. O signo de Áries é o signo do Carneiro, né? O primeiro signo do zodíaco, que já dá toda essa ideia do impulso, que é o primeiro, né? Áries é o primeiro signo do zodíaco, signo de fogo, signo do impulso, cardinal, o ritmo, né? O ritmo do signo, que é o signo desse impulso, início das estações. Signos cardinais são os signos que iniciam as estações do ano. Aqui, primavera, onde eu estou, né, Portugal, e Brasil, outono, né, que foi agora o que aconteceu, o início do ano astrológico, certo? Então, amanhã a gente tem isso, sexta-feira, semana que vem. Então, a gente está agora já na semana que vem. Vamos lá para a semana que vem, iniciando a semana com essa força construtiva, né? Força de produtividade. Então, a gente inicia a semana que vem com uma força interessante, bem interessante, de construção, uma força, uma energia de construtividade, uma energia de positividade nesse sentido de esforço, tá bom? Eu até anotei algumas coisas, depois vocês vão também pegar o caderninho de vocês, porque dessa vez eu anotei mesmo, tá? Para não esquecer nada. Tá aqui, ó, no meu caderninho, tá? As coisinhas negativas e as coisinhas positivas para vocês também, tá bom? Então vamos lá, semana que vem agora, tá? A gente começa a semana, então, domingo, né? Domingo, dia 7. A gente começa com essa energia positiva, Mercúrio bem com Saturno, é uma energia muito boa, um aspecto muito positivo para ordenar o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua organização. Significa que a sua linha de pensamento tende a ficar mais organizada. Isso é muito bom
quando a gente precisa escrever, quando a gente precisa construir um texto, por exemplo, né? O pessoal aqui das redes sociais, a gente tem sempre que produzir conteúdo, né? Então, a produção de conteúdo, quando existe esse aspecto no céu, é ótima. Aproveitem, pessoal, né? A lua nova também é uma lua excelente para a gente planejar e organizar internamente, buscando motivação interna, né? A lua nova também é propícia. E a gente tem um outro aspecto que facilita essa produção de conteúdo, que é o Sol bem com Netuno. Esse é um aspecto que facilita a sua inspiração. Então, olha que legal. Para as redes sociais, então, todo mundo que está aqui, que trabalha com as redes sociais, pode se beneficiar muito já no início da semana que vem com esses dois aspectos do céu, tá? Produção de conteúdo, que é o que a gente mais precisa, né? Produção de conteúdo, texto mesmo, né? Conteúdo mesmo, didático, né? Educativo, e essa inspiração, porque a gente precisa se conectar com as pessoas, se conectar com o público, para a gente saber exatamente o que falar, né? O que escrever, o que colocar na rede, né? Então esse é o início da semana. E domingo, além de tudo, tem uma lua no signo de Touro, que é aquela lua que eu já falei semana passada, né? Que é uma lua de prosperidade, uma lua que traz uma força de fertilização das coisas que você puser à mão. Então olha que interessante. Pessoal das redes aqui, pessoal que trabalha com as redes, pessoal que trabalha mesmo, né? Então, gente, produza conteúdo nesse domingo, porque você vai se beneficiar mesmo, tá bom? Faz isso, né? Usa o céu a seu favor. Então, produza conteúdos, tá bom? E, oi, querido, olha lá, o meu marido entrou aqui falando no meu marido, olha lá, ó, domingo, né? Aniversário dele. Então, vai começar muito bem a semana, né? Com essa lua em Touro maravilhosa. Por que essa lua em Touro é boa, né? E principalmente para os negócios, ela é ótima. Porque ela está num signo de materialidade, um signo financeiro. Então, é uma lua que fertiliza, uma lua que traz realmente prosperidade material. Então, façam as suas coisas no domingo, segunda, né? Segunda-feira ainda tem essa força, essa energia, com muito amor, né? Façam as suas ações com muito amor, né? Amem as coisas que vocês fazem, principalmente os seus negócios, né? Porque a gente tem que amar os nossos negócios. Aliás, a gente cria os nossos negócios, a gente tem que amá-los, não é assim? São os nossos negócios, as nossas empresas, os nossos produtos, os nossos empreendimentos, as nossas ideias, né? E aí iniciamos então a semana que vem, né? Com essa força de lua nova, com essa lua em Touro, né? Fertilizando as nossas ações, com esse aspecto de inspiração, de conexão e de organização mental. Olha que ótimo para uma produção de conteúdo, né? E aí, terça e quarta-feira, anotem mesmo, pessoal, tá? Porque não é sempre que vai ter esse aspecto no céu e é um aspecto extremamente importante para as redes sociais também. Aliás, para todo mundo que vende nas redes sociais. Pessoal que está assistindo aqui comigo, compartilha, pessoal, esse vídeo, tá bom? Agora, para todo mundo que vocês conhecem, que tem negócios online, né? Que tem negócios online e que vendem pelas redes sociais, porque terça e quarta-feira é o dia de fazer alguma ação nesse sentido, né? Nós temos Vênus em conjunção com Netuno. É o aspecto da venda na rede, é o aspecto do relacionamento, é o aspecto do engajamento, pessoal. Então, vamos aproveitar sim, tá? Apesar de ser uma lua nova, e a lua nova é uma lua que a gente normalmente faz o planejamento, em vez de ir à prospecção, né? Em vez de ir para fora, a gente vai mais para dentro. Mas lembra que eu já estava na proposta semana passada de falar para vocês, planejem para essa semana a gente começar já a ir para fora? Então, eu continuo nessa pegada com vocês. Pessoal, continuo nessa pegada. Vamos então, mesmo numa lua nova, vamos para fora sim, tá bom? Por quê? Porque esses aspectos que estão no céu para a semana que vem são aspectos de relacionamento, são aspectos de conexão, são aspectos de venda, são aspectos de relacionamento com a rede, principalmente com os seus clientes. Então, gente, vamos fazer alguma ação, vamos fazer alguma... planejar, na verdade, alguma atividade, né? Ou realmente uma estratégia, uma ação que faça essa conexão muito profunda com os seus clientes. Ou
ações que contatem outros clientes, né? Para vocês captarem outros clientes, terça e quarta-feira. Esses dias, terça e quarta, são os dias que acontecem o aspecto exato, né? O aspecto com mais força. Mas a gente pode considerar isso influenciando a semana, né? Então eu estou falando aqui de dias que o aspecto está no céu, mas a gente tem uma influência dele ao longo da semana. Então a gente pode considerar sim uma semana quase que inteira, né? Na verdade, praticamente inteira, com esta força relacional. É uma semana para você entender cliente, conhecer cliente, ir atrás dos seus clientes e ficar realmente focado nisso, tá bom, gente? Para você não perder tempo com as outras coisas que eu já falo já, que são os aspectos tensos da semana, que pode desviar a sua atenção e fazer você perder toda essa energia boa que está no céu, né? Com outras coisas que podem desviar e dispersar a nossa atenção, tá bom? Então, ó, anotem, terça e quarta-feira. Quarta-feira ainda, aliás, terça e quarta, além de tudo, para ajudar ainda mais, a gente tem a lua em Gêmeos, né? Que já é naturalmente uma lua que ajuda toda a velocidade, movimentação, comercialização, trocas, né? E negociações. Ou seja, gente, é um dia, né? Na verdade, 2 dias no céu para você realmente usufruir dessa energia positiva nas relações interpessoais. No entanto, tem um lembrete aqui, tá? O lembrete é para quarta-feira, que a gente tem o primeiro aspecto tenso no céu, tá? Esse aspecto tenso no céu, ele pede o seguinte, sabe aquelas coisas, vocês já devem ter ouvido falar, já passou na internet não sei quantas vezes, mas provavelmente vocês já ouviram aquela seguinte situação, né? Que é aquela frase que diz assim, né? Se a gente quer ser feliz ou se a gente quer ter razão, tá? Então, é uma semana para você ter essa reflexão. Tenha essa reflexão a semana inteira. Se a gente quer ser feliz ou se a gente quer ter razão. Porque se a gente quer ter razão, nós vamos ficar usando a energia positiva da semana para ficar tendo razão. Tendo razão significa discutindo situações que provavelmente não vão levar a nada. Você vai ficar lá fixando, né, tentando controlar o incontrolável, né, tentando controlar o que não está na sua alçada, né, que não faz parte do seu controle, e com isso você vai se desgastar. Vai ficar ali tentando, vai se frustrar, né, o aspecto tenso no céu é Sol em quadratura com Saturno, é um aspecto que pede um pouco de paciência, um pouco de esforço, né? E normalmente é aquele aspecto que pega o nosso ego, né? E às vezes a gente precisa entender que tem coisas que não dá, né, para controlar, principalmente quando diz respeito ao outro. Quando diz respeito ao outro, não dá mesmo para controlar, porque o outro é dono das suas ações. Cada um é dono das suas próprias ações. Então, gente, solta um pouco essa história, né, do outro, né, dos controles que você não pode ter, dessa questão de ficar ali fixado, né, do ter razão, quero ter razão, solta isso e concentra no bom aspecto, que aliás não é só Netuno e Vênus, temos Mercúrio e Plutão também, muito bom aspecto. Esse é o aspecto da profundidade mental, é um aspecto que ajuda o que nós vamos ter no domingo, na produção de conteúdo, pessoal. Então, concentra nisso, concentra no seu negócio, concentra na sua produção de conteúdo, concentra no seu relacionamento com seus clientes, em conhecer profundamente as necessidades do seu cliente, que vai dar mais certo, né? Do que a gente tentar controlar o outro, controlar o que não dá para controlar e ficar frustrado porque não vai dar, tá bom? Esse é o cuidado que a gente tem que ter na quarta-feira, que é o dia também que Júpiter começa a retrogradar, né? Fazer um movimento retrógrado. Então também é um dia que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com questões legais, processos, questões jurídicas, né? Contratos, textos de contrato, né? Tomar um pouquinho de cuidado também ao assinar, apesar de não ser uma indicação de Mercúrio, mas é uma indicação de Júpiter. Júpiter lida com as leis, né? Então a gente tem que tomar assim um pouquinho de cuidado também, tá bom? Aí, gente, temos as outras tensões no céu, né? Por isso que eu falei, é uma semana com uma turbulência, né? Mas a gente tem que entender como usar isso a nosso favor. Quinta e sexta-feira, pessoal, temos aquele famoso aspecto que realmente pede cuidado com as assinaturas mesmo, tá bom?
Mercúrio em quadratura a Júpiter é o aspecto que pede para a gente tomar cuidado com tudo que a gente assina, com tudo que a gente comunica, né? Com tudo que a gente escreve. Então, olha só, planejem muito bem os seus conteúdos até quarta, porque quinta e sexta não é um bom dia para você planejar conteúdos e escrever. Preparem tudo até quarta, tá bom? Prepara tudo até quarta e aí sim, tá despreocupado, porque você já produziu seu conteúdo todo, já produziu suas propostas, seus orçamentos, seu conteúdo de internet, né? Tudo que suas apresentações de projeto, ou seja, tudo que você tem que comunicar. Faz isso até quarta, né? Porque aí quinta e sexta a gente tem esses dois aspectos nos 2 dias que realmente são aspectos que dificultam exatamente essas atividades mercurianas, essas atividades de comunicação, de conteúdo, de falar, né? De se locomover. São aqueles aspectos que pedem cuidado nas cidades grandes, né? Que fazem às vezes a gente ficar preso no trânsito. Então toma cuidado, se você tem horário, né? Principalmente a turma de São Paulo. Já sabemos, né? Como é que é São Paulo. Trânsito caótico, né? A gente sabe como é que é. Eu sou de lá, eu sei como é que é, né? Então, trânsito caótico, loucura total. Se você tem horário, sai então 3 horas antes. Se você já sai 2 horas, sai 3, né? Porque realmente aquele dia que uma coisinha que deu errado lá, na Marginal, né, Tietê, aí você tá do outro lado da cidade e tá com problema. A gente sabe como que é. Mercúrio e quadratura Júpiter, tá? Esse é um aspecto que causa, que dá esse tipo de influência e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. É também aquele aspecto de desentendimento. Você diz uma coisa, o outro entende outra, fala outra coisa, e aí o terceiro entendeu outra totalmente diferente. Então, quando você der uma ordem, fizer um pedido, né, certifique-se que o seu, né, receptor da sua mensagem compreendeu o que você pediu, para não ter retrabalho, tá? Então, são 2 dias muito importantes para a sua comunicação. Ou seja, você falou, vai lá e certifica, não fica achando que o outro entendeu, porque provavelmente o outro não entendeu. Aí você achou que o outro entendeu, o outro não entendeu, né? Mas aí você achou que entendeu, aí o outro não fez aquilo que era para fazer. Pronto, depois vai dar o retrabalho e aí perdeu tempo, perdeu energia, perdeu dinheiro. Tudo bem? Então, quinta e sexta, toma um pouquinho de cuidado, certo? Com isso. Vamos lá, né? Sexta-feira a gente tem... Cadê? A gente tem a lua crescente. Então, na sexta-feira, dia 12 de abril, né? A gente tem a lua crescente. Então, vocês percebam que a gente veio de uma lua nova para uma lua crescente, certo? Lua crescente no signo de Câncer, no signo de Caranguejo, que é uma lua positiva, uma lua poderosa, né? Está domiciliada no signo que ela rege. Então, estamos numa semana produtiva, pessoal. Por isso que eu venho falando desde a outra semana, para a gente aproveitar, planejar antes do tempo, começar antes do tempo as coisas, para quê? Para você ganhar essa força, ganhar uma vantagem competitiva. Foi por isso que eu comecei a falar para vocês fazerem antes as coisas, né? Porque essa lua crescente no signo de Câncer, ela vai fertilizar tudo que você plantou antes. Então, olha que legal, a gente teve a lua em Touro no domingo agora, dia 7, e a gente vai ter uma lua crescente no signo que ela rege, no signo de domicílio. Ou seja, é uma semana de fertilização, apesar de todos esses aspectos de desafio no céu. Então, esses aspectos de desafio falam o que para nós? Que é combustível, gente. Combustível, né? Desde que a gente entenda que não temos que ficar na picuinha, que não temos que ficar tentando controlar o outro, né? Controlar o que não dá para controlar e controlar o que não está na nossa esfera de controle, né? O que não está na nossa esfera de controle é a ação do outro. A ação do outro não está. Então, se a gente ficar perdendo tempo em ter razão, a gente vai, né, provavelmente deixar a oportunidade de ser feliz a semana. É o que eu falei no início aí da nossa semana, quando eu comecei a falar no início da informação, tá? E finalizamos a semana, ou seja, sábado e domingo, na outra semana, 13 e 14, com o aspecto tenso também, o último aspecto tenso, que é esse que é o mais forte em relação a tentar controlar as pessoas, né? Principalmente as pessoas, que é Sol em quadratura com Plutão. Esse sim é o tal do famoso aspecto que faz a gente querer ficar manipulando, controlando, dominando o outro e que no final não leva a nada, né? Porque nem faz você fazer o que você quer e nem faz você entender o outro.
né? Então, em termos relacionais, é um aspecto que desafia você a focar nas suas coisas e no seu controle, que é o controle das suas ações, que é a única coisa que a gente tem controle, de verdade, né? Naquilo que você está decidindo, naquilo que você está escolhendo fazer, né? Sol, quadratura, Plutão. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado no sábado com atitudes mais radicais, com atitudes mais dogmáticas, né? E com essa tendência de ficar dominando, tentando dominar os outros. Domine a si mesmo, que já é um grande trabalho, né? Já é um grande trabalho, é um grande desafio. E a gente finaliza a semana no domingo, portanto, já iniciando a outra semana, né? Com excelentes aspectos no céu, excelentes mesmo, aspectos de transformação relacional, aspectos de expansão, de crescimento, de abertura. Lembrando que nós vamos estar na semana que vem, ou seja, lá depois do dia 14, já falando de uma transição de lua crescente para cheia, que é o ápice do ciclo lunar. Certo, pessoal? Então, perceberam aqui como é que funciona essa semana, né? Que a gente sabe que tem tensões. É uma semana que temos aí um mapa de lua crescente tenso, né? Não vamos dizer que não está tenso, porque está, né? Só vocês olharem tudo que tem de vermelho aqui, vocês vão ver que está tenso, né? Mas a gente vai aprender a usar a tensão na utilidade dela, né? Em vez da gente ficar com a ideia de que é mal. Aliás, para os negócios, né, na interpretação de negócios, por isso que é um pouquinho diferente esse trabalho aqui da astrovisão neste perfil, né, de astrologia para negócios. Por que é diferente? Porque aqui a gente tem que usar, né, esses aspectos a gente tem que utilizar no nosso dia a dia. Então, a nossa pergunta sempre é: como eu faço para usar esse aspecto a meu favor, a favor dos negócios? Né? Não é como é que eu, então, não faço. Não, é como eu faço para usar. Essa é a nossa história aqui. Né? E a gente tem uma interpretação um pouquinho diferente. Né? Um pouquinho diferente do que a gente vê em outras áreas, né, de atuação, em outras especialidades, tá? Então, aqui a gente vai usar esses aspectos como combustível. Lógico que é uma tensão, lógico que é um desafio. Ninguém falou aqui que é fácil, né? Mas não estamos falando que é impeditivo. E isso que é importante, né? Um aspecto negativo no céu, para o negócio, para os nossos negócios, ele não é impeditivo. A gente também tem que entender isso. Aliás, nenhum aspecto no céu, pelo amor de Deus, né, não é impeditivo, não é porque está no céu que vai impedir a gente de fazer algo. Aliás, os planetas, né, e os astros, olha a máxima aqui da escolinha de astrologia, inclinam, mas não determinam, não é? Isso significa que existe a tendência e a influência, né? A gente não pode nunca dizer, o planeta está no céu e por isso então é assim. Não, existe a influência, a gente trabalha com analogias, com simbologias e com a ideia de influência, né? Com como é que esses planetas e como que a configuração do céu está nos influenciando e como é que essa influência repercute individualmente, né? Como é que é para você, como é que é individualmente para a sua vida, como é que é para o seu negócio, certo? Então, nada é impeditivo, mas você tem que compreender como que você faz para lidar com uma tensão, para lidar com um aspecto tenso, para lidar com essa turbulência que está no céu, por exemplo, essa semana, né? E quando o céu está para todos, significa que todo mundo está sentindo de alguma maneira, né? Então, algumas pessoas sentem de uma forma, outras sentem de outra. Você compreendendo que existe esse céu, você também pode compreender melhor como os outros à sua volta estão sentindo. Então, é interessante quando a gente tem conhecimento da informação do céu da semana, justamente nas relações interpessoais, né? Por quê? Porque a informação é para todos. Então, essas tensões que eu estou falando aqui é para você, mas é para o seu colega de trabalho, é para o seu chefe, é para o seu cliente, é para todo mundo está sob essa influência. Então, cada pessoa vai decidir como vai lidar. Tem pessoas que desistem, né? Tem pessoas que olham um desafio e falam, vou ficar em casa, não vou fazer nada. Mas não é o nosso negócio aqui. Aqui a nossa ideia é o contrário. Aqui nós não queremos desistir de nada. Aqui a gente quer pegar essa situação e falar, legal,
como é que a gente faz, então, né? Então, por isso que eu sintetizo e, de certa forma, crio ali, né? Faço um suco aqui para vocês, misturo tudo isso e interpreto para vocês, tá? Então, a ideia dessa semana é exatamente a frase que eu comecei lá no início, né? Se a gente ficar com aquela ideia, aquela birra de ter razão, a gente vai ficar embirrado mesmo, né? E vamos ficar batendo em teclas que depois vamos ver que não vai levar a nada. E vamos deixar de ver essas outras oportunidades que são gigantes aqui. Começando a semana já com essa força enorme de Vênus com Netuno, que é um aspecto muito propício para a captação de cliente, para os relacionamentos interpessoais, principalmente para você poder compreender o outro. Olha o aspecto de sensibilidade para compreender o outro em todos os níveis. Níveis profissionais, níveis pessoais, níveis familiares e nível mental, emocional, espiritual, material, em todos os níveis, esferas da vida. Então, esse é um aspecto muito positivo mesmo, né, nesse quesito. Então, vamos aproveitar, já que está no início da semana, já é o início da semana que vem, terça e quarta, e vamos nos concentrar nisso, né? A ideia seria, né, a orientação é nesse sentido do que a gente ficar potencializando os desafios, que são desafios que podem fazer a gente ficar ali fixado, né, tentando controlar a ação do outro, tentando controlar o que o outro é, o que o outro faz, o que eu quero que o outro faça, que também não vai levar a nada, vou perder esses monte de aspecto positivo. Então, a ideia seria essa. Tudo bem? Até aqui tudo certo, gente? Anotem, né? Anotem isso. E aí, as dicas que eu escrevi para vocês. Espera aí, gente. Então, antes de pôr dicas para vocês, deixa eu ver o que vocês escreveram, tá bom? Relacionamento comercial, então, a Heloísa falou. Em todos os aspectos, tá? A gente fala relacionamento comercial porque aqui o perfil tem a ver com os negócios, tá? Mas, gente, a gente não tem como se separar, né? Nós somos um ser humano integral, holístico, né? Então, quando a gente fala aqui relacionamento, vocês podem estender a informação para a vida pessoal de vocês também, tá bom? Aqui, essa informação é relacionamento em todos os aspectos. Lógico que eu estou focando, eu estou direcionando essa informação para os negócios por causa do perfil aqui. Mas vocês podem estender para tudo. É um aspecto bom para tudo, inclusive para encontrar soluções e acordos de situações que estão mal resolvidas ou com problemas, tá? Ou que estão em conflito. Tudo bem? Vamos lá. Heloísa, toda a região sudeste é terrível mesmo. Pois é, né? Então, imagina, todo mundo que está em cidades grandes, cheias de trânsito, quando tem esses aspectos no céu, aliás, gente, vocês que conhecem um pouco de astrologia, que estão acompanhando e que conhecem os símbolos astrológicos também, quando vocês souberem que o dia tem um aspecto desse no céu, Mercúrio com Júpiter, mal, né, aspectado, ou o Mercúrio retrógrado, que também dá o mesmo efeito, é normalmente dias que tem esse tipo de situação no céu, que tem essa situação na Terra, né, que acontecem problemas principalmente no trânsito, tá? Outra coisa, que em termos de negócio, pessoal que trabalha com logística, tá? Pessoal que trabalha com logística, então entra correio, entrega de mercadoria, transportes, caminhões, toda essa parte, toma um pouquinho de cuidado também, tá? Documentação de porto, documentação, né, nos portos também. Por quê? Porque dois dias de aspecto que pode dar aqueles rolos, sabe aqueles rolos que começa a enrolar tudo e começa a atrasar, e aí atrasa a mercadoria e acontece alguma coisa. Então, tome um pouquinho de cuidado. Eu, por exemplo, nas consultorias minhas, né, empresariais, quando acontece um aspecto desse, eu, né, dentro do meu calendário pessoal para o cliente, eu indico que não é o melhor dia, por exemplo, para fazer uma entrega de mercadoria. Eu já indico lá no calendário personalizado, quando tem um dia desse com esse aspecto, já estou dando a dica para vocês, eu dou essa dica. Se ele puder fazer antes ou depois, melhor. É um dia só que tem o aspecto, né, o aspecto exato. Então, é uma dica, né? Não vai fazer exatamente no dia, se pode antecipar, melhor. Se não pode de jeito nenhum, então presta muita atenção na papelada. Por quê? Porque erros de papel, às vezes, pode dar todo esse problema. Retrabalho, todo esse problema,
tá bom? Então eu dou essa dica para o cliente. Heloísa, nossa, eu tô sem óculos, por isso que tá tão difícil ver vocês aqui. Oi, Silvia, seja bem-vinda, Silvia. Vamos lá. Heloísa, pior coisas contrarmos as pessoas e elas não controlar. Acho que temos que ter o próprio controle. Exatamente. Olá, Beatriz, seja bem-vinda. Olá, Bárbara, seja bem-vinda. Que legal, Bárbara, você. Bom, então vamos lá. Agora anotando as dicas que eu escrevi aqui para vocês, tá bom? Então, o que tem de bastante positivo, né? É uma semana... não é de bastante positivo. É uma semana, eu coloquei o mais aqui, mas vamos lá. É uma semana de certa turbulência, sim, tá? Porém, é excelente para se relacionar. Excelente para se relacionar, tá bom? E querer conhecer o outro. Seja ele o seu cliente, seja ele a pessoa que você está se relacionando afetivamente, seja o seu parente, seu familiar. É excelente para querer conhecer. Quando a gente fala querer conhecer, nós estamos falando num sentido um pouquinho mais profundo, num sentido um pouquinho mais sutil também, tá bom? O querer conhecer é você querer compreender o outro, a necessidade do outro, a percepção do outro, olhar pelos olhos do outro. Então, a questão da empatia é uma questão importante dessa semana, muito positivo, né? Então, imagina como é importante você conseguir compreender qual a dor do seu cliente, né? O que o seu cliente tem de dificuldade. Você precisa saber qual é a dificuldade do seu cliente para poder oferecer o produto adequado para ele. Então, é o melhor momento agora para descobrir isso. Então, se relacione com o seu cliente, mande um questionário, faz avaliações, converse com ele, interaja com o seu cliente. Melhor momento para você fazer isso. Perca o seu tempo, aliás, perdeu tempo? Não, invista seu tempo nesse tipo de relacionamento. Vai dar resultado, vai dar um retorno para você, tá? Então, querer conhecer, querer estar nessa proposta, tá bom? Atividades, então, de networking. Todas atividades de networking, certo? Mas atividade de networking, de vontade, de proposta de entrega, proposta de troca, tá? Lembra daquela outra, do desafio de tentar controlar. Não é networking que você está ali tentando controlar e dominar o outro. Isso aí não é networking, tá bom, gente? Networking é a troca. Você dá, você recebe, você está trocando. Tudo bem? Parcerias, relacionamento. Então, atividades de networking, aprofundar conhecimentos, ou seja, aprender alguma coisa, aprofundar, então, organizar suas ideias e aprofundar toda a atividade mental, tá? Aprender, então, e a estreitar o laço, conhecer mais profundamente o outro e as coisas, né, que você está estudando, e transformar estratégias comerciais e de negociação. Ou seja, se você analisou na lua minguante ali da semana passada, naqueles erros que você analisou semana passada, que as estratégias não estavam boas, essa semana tem muita força de transformar, de radicalizar mesmo, de transformar positivamente, poder mental. Nós finalizamos a semana, inclusive semana que vem, com o aspecto de poder mental, Mercúrio e Plutão, em aspecto positivo, tá? Poder mental. É aquela coisa de mentalizar pensamentos positivos e conseguir foco, né? Concentração e foco. Tudo isso está de bom no céu, de verdade, tá? Agora, negativo, o que eu anotei aí? Não tente ficar tendo razão ao invés de tentar ser feliz. Essa foi a frase que eu sei que não é minha essa frase, eu sei que corre aí por aí, mas é isso, gente, né? Vamos parar com essa história de tentar ter razão, mesmo que a gente já nem saiba mais porque que a gente está brigando, sabe como é que funciona? Às vezes você está ali brigando, tentando ter razão, você já não sabe mais por que você está brigando, né? E no final você perdeu toda uma energia, se desgastou, tá? Existe uma energia, uma tensão nessa semana de desgaste e a gente pode se desgastar mesmo. Se esforçou tanto nessa batalha, né, que não vai levar a lugar nenhum, que você se desgastou e se estressou, né? Então não tente ir para esse caminho e olhe para essa outra direção. Não tente controlar aquilo que não está nas suas mãos, que não está no seu controle, que não está na sua alçada de atividade. Às vezes você está tentando pegar tudo também, né? Se responsabilizar por tudo e com isso você também fica estafado, também fica estressado.
Lembra, gente, de delegar também, né? Existem coisas que a gente pode delegar, existem coisas que você necessita delegar. E não adianta aquela justificativa de que, mas se eu não fizer eu mesmo, não vai ficar bem feito. Bom, gente, então, ensine, né? Se você não sabe, não delega porque o outro não sabe fazer, ensine, porque nós também estamos com um aspecto positivo para entender a dificuldade do outro. Se o outro não faz do jeito que você quer, ensina. Descobre qual é a dificuldade do outro e ensina este outro a fazer do jeito que tem que ser feito, do jeito que você quer. E pare de colocar tudo em cima de você, porque senão você não vai delegar, o outro nunca vai aprender e você vai continuar controlando tudo, né? E centralizando tudo. Então é uma boa semana para você pensar sobre isso, refletir sobre isso, tá? Para que também tudo isso? Para você ter tempo de fazer as outras coisas. As outras coisas, principalmente as atividades de prospectar novos negócios. Senão você fica só no operacional, né? Estou falando isso mais para os empreendedores, para as pessoas que têm os negócios. Lembrem disso, né, pessoal? Tem que ter o tempo e a liberdade de você buscar e intuir e perceber, né, ter o seu feeling, novos negócios. Senão você vai ficar só na operação do seu negócio, né? E na operação do seu negócio não sobra tempo para nada, certo? Não sobra tempo para nada. Aliás, essa semana é também uma semana com aspecto de Sol quadrado Saturno, de um desafio do tempo, um desafio para você também pensar como é que você faz para ter mais tempo, né? Para você ter uma gestão melhor do tempo. Então pode ser que você se sobrecarregue essa semana, fique mesmo estressado essa semana, mas é um sinal de que algo não está bom, né? Alguma gestão do tempo não está boa, você não está fazendo ela de forma coerente. Então pensa o que precisa realmente ser dividido, compartilhado, gerido melhor, tá bom? Porque é uma reflexão que pode também acontecer por causa de sobrecarga. Às vezes você está ali tão sobrecarregado, achando que você tem que fazer tudo, né? Será que você tem que fazer tudo? Pense isso, né? Será que você tem que fazer tudo? Pense isso, tá bom? Gente, perguntas, vamos lá? Vamos lá, verdade. Gente, 10 minutos. Temos ainda perguntas, até que correu mais ou menos, né? Não falei tão bem aqui. Algumas palavras são difíceis aqui de falar, viu, pessoal? Não é muito fácil, não, tá? O que mais que eu acho importante? Vamos lá no mapa, né? No mapa de lua crescente. Vamos no mapa da lua crescente, que eu acho que é ela que tem coisas. Bom, o mapa da lua crescente tem um foco gigante nas áreas de relacionamento mesmo, tá? Então, olha que interessante, né? Vamos aproveitar esses dias agora, que ainda não é a lua crescente. Ainda a gente não está na lua crescente. Estamos indo para essa lua crescente só a semana que vem. Então, vamos aproveitar as boas energias, né, do início da semana que vem. Falando de relacionamento, para perceber seu cliente, para trabalhar o engajamento, né? Trabalhar essas questões de conexão, né, com os relacionamentos, para perceber o que está de errado, o que você pode mudar. Porque realmente a lua crescente, ou seja, só a semana que vem, a outra live, né, vai ter um foco bem forte nessa questão relacional. Então, como a gente sempre se antecipa, para isso que a gente faz aqui, a nossa live é para antecipar, a gente precisa decidir coisas, a gente tem que ter informações privilegiadas, a gente tem que saber antes, né? Então, já vamos nos preparar para a outra semana, que tem um foco relacional bastante grande, tá? Estou falando mais para o pessoal do Brasil, tá bom? Que o perfil aqui tem mais gente do Brasil. Então, estou falando do mapa aqui, pessoal do Brasil. Se bem que, quando eu falo foco relacional, eu estou falando, sim, para todo mundo, tá bom? Porque temos aí Vênus, Netuno e Mercúrio juntos no outro mapa aí da Lua crescente, tá bom? E como a Lua crescente acontece num signo emocional, no signo de Câncer, naturalmente todo signo emocional tem um apelo também ligado à relação, porque a gente alimenta as relações através do nosso emocional, né? Então, de qualquer forma, existe uma questão forte relacional. Agora, como transformar essa questão em negócios, né? Então, voltando agora no nosso campo aqui, lembra que quando eu comecei, eu falei sobre a produção de conteúdo,
né? Que é agora, hoje, amanhã, depois, domingo. Então, gente, aproveitem esse começo, esses dias e o começo da semana que vem para fazer mesmo uma pesquisa. Faz ali no Google Forms ali, gente, faz uma pesquisinha, manda para o seu cliente. Aproveita ferramentas gratuitas que a gente tem aqui na internet, né? Tanta coisa gratuita, e se relacione. Faça uma ação efetiva, de verdade mesmo. Não fica só na ideia. Vai lá e faz mesmo, efetiva. Monta ali uma pesquisa, manda para o seu cliente, faz uma ação de atendimento ao seu cliente. Pegue o que você já tem na mão e construa relação, aprofunde relação. Entenda melhor o seu cliente, o que está acontecendo com ele. Né? Ele está feliz, não está feliz? Está satisfeito com o seu trabalho, não está? Né? O que você pode melhorar? Né? O que não está dando certo, o que está dando certo. Então, esse tipo de engajamento, esse tipo de aprofundamento é um trabalho interessante para começar a ser feito semana que vem. Você pode extrair desse trabalho, ou você pode fidelizar bastante cliente, ou você pode conquistar novos clientes com uma atitude dessa também. Até porque você pode compartilhar esse trabalho com outros, pedir para os seus clientes fazer isso com outros, compartilhar, né? Então, aproveito, já peço aqui para vocês, compartilhem esse vídeo, gente. Não, é verdade, vamos compartilhar para pessoas que trabalham com isso, gente. Quanta gente trabalha nas redes, que vendem nas redes, então, principalmente o pessoal do e-commerce, né? A turma mesmo que está vendendo online. É um aspecto para a turma que vende online, né? Seja serviço, seja produto. Né? Serviços ou produtos, esse aspecto facilita todo esse tipo de trabalho. Né? E lógico que, mesmo que a pessoa tenha um trabalho físico, né? Uma loja física, não existe mais essa história, né, gente, de não precisar das redes sociais. E esqueçam isso. Eu não preciso porque eu tenho uma loja física. E como é que você faz para se relacionar com seus clientes que vão até sua loja? Você vai precisar da sua rede, você vai ter que se relacionar de qualquer forma. Então, eu estou falando não só da questão da internet, estou falando de relacionamento. Esse aspecto é um aspecto relacional. Aproveite, então, e se relacione com o seu cliente, seja por telefone, WhatsApp, rede social, e-mail, Facebook, Instagram, do jeito que você achar que é importante, mas faz o movimento, aproveita o aspecto. Né? Porque ele vai trazer o quê? Engajamento e conexão. E é o que a gente precisa, né? Engajamento e conexão, tá bom? Olá, Sofia, seja bem-vinda. Estou com Júpiter em trânsito em oposição, também tenho que ter atenção às questões legais. Sim, precisa sim, tá? Precisa sim. E principalmente num sentido geral, tá? Num sentido geral, essa semana, todos nós precisamos ter um pouquinho de atenção às questões legais, todos nós, tá? Porque Mercúrio em quadratura Júpiter, num sentido geral, né? Pede essa atenção de todos. Então, atenção mesmo, né? Com o que a gente assina, com o que a gente não presta atenção muitas vezes nos textos de contrato, questões aí com empresas de telefonia, né? Que essas são as mais fáceis da gente se enrolar mesmo, né? Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque é um aspecto potente para isso. E como Júpiter entra na posição de retrogradação, tudo bem que isso é natural e normal, vamos lembrar sempre isso, né? Todo ano acontece isso, gente. Isso não é um aspecto raro, então todo ano acontece. Júpiter fica retrógrado, Saturno fica retrógrado bastante tempo do ano, eles ficam nessas posições. Acontece que o dia que ele entra nessa posição, portanto, a semana que acontece isso, é a semana que a gente presta um pouco mais de atenção. E é essa semana agora, né? Dia 10 que acontece o início desse processo. Então, o início, dia 10, e logo no dia 11 e o dia 12, temos Mercúrio em quadratura com esse Júpiter, então vamos ficar atento, tá? Atento a tudo que diz respeito a esse assunto. Então, processos, questões legais, vamos ver a parte fiscal, né? Toda a nossa parte fiscal, importante, né? Declarações, fiscal, toda essa parte, gente, toda essa parte de contabilidade, tudo isso, né? Papelada, documentos, impostos, fiscais, toda essa parte que a gente entende como parte legal, né? Leis, tudo isso, né? Documentos, papéis, leis. Essa é a parte que a gente tem que dar uma olhadinha, né? Então, olha como é que está seu negócio, como é que está sua empresa, como é que estão seus registros,
que é sempre bom, né? Quando acontece isso. E Júpiter retrogradando significa vamos rever tudo isso. Então, como é que está essa parte na sua empresa? Né? Como é que está essa parte das leis? Né? Tá tudo certinho? Como é que está isso, gente? Como é que tá as declarações de imposto de renda? Tudo isso aí, como é que tá? Então, essa é a semana boa para você olhar tudo isso. Faz ali uma revisão, conversa com o seu contador, né, com o seu contabilista, como é que a gente fala aqui, né? Conversa, vê como é que tá tudo isso. Porque é uma boa semana para você ver essa parte toda, entender um pouquinho mais e perceber se tem alguma conta que passou, você não pagou, tipo isso, né? É bom, às vezes passa mesmo, né, gente? É muita coisa, às vezes passa. Então, é nessas horas que o céu fazendo um aspecto assim, que é uma tensão, mas também é um desafio, que nos ajuda a rever coisas, certo? É isso. Olá, Lu. Wesley, foi maravilhoso. Ah, obrigada, gente. Olha que consegui vencer o meu desafio, né, gente? Porque não é fácil falar com essa coisa aqui, que as palavras não saem direito, né, como eu gostaria, mas a gente se acostuma. Muito legal. Então, gente, ó, eu vou me despedir de vocês, faltam 5 minutinhos. Vou deixar... Ah, peraí, gente, que tem mais uma figurinha aqui, ó. Vamos lá. É da Lu, né? Semana um pouco conturbada, mas estruturada, lua nova, então bora. Isso. Eu respondi, né, Lu, pra você. Então, vamos ver se tem mais outra figurinha, gente. Como lidar... Quem que me perguntou isso? O Caio. Como lidar com a conjunção de Plutão e Saturno nos negócios? Boa pergunta. Então, gente, conjunção de Saturno e Plutão, que está no céu ali, né, vibrando, não aconteceu ela ainda exata, né? É só o ano que vem, mas isso já está no céu acontecendo, porque eles já estão bem próximos. Vamos lá, né? Saturno é um planeta de estruturação, Plutão é um planeta de radicalização, mas um planeta com muita força de transformação, de regeneração, de poder, né? Mas de estratégia. Eu entendo isso, essa conjunção, como uma grande possibilidade de você rever todo o planejamento estratégico. Então, a gente está no momento de cavocar os fundamentos do negócio, de qualquer negócio, né? Ou seja, ir lá nas bases, quando você constrói um prédio, você tem que primeiro cavar um buraco e construir o fundamento dele, né? Isso é Saturno, os fundamentos do prédio, para depois ele subir. Senão não sobe, senão cai, né? Então, Saturno conjunto Plutão, ao meu ver, na minha orientação de negócio, é isso, né? É você mergulhar no fundamento das coisas, né? Se você já tem um negócio, é mergulhar no que já existe. Se você ainda não tem, é você aprofundar e criar uma base extremamente consistente, né? Então, é rever as estruturas e, se for o caso, toda a estratégia. Novas estratégias, reestruturar as estratégias do negócio, tá? Novas estratégias. E Saturno no signo dele mesmo, porque ele está em Capricórnio, no signo dele mesmo, ele está forte, ele não está mal ali, né? Ele está forte, ele está criando consistência no seu negócio. Mas Plutão está junto, pedindo essa força de rever estratégias, né? Você precisa rever estratégias, ou seja, põe abaixo o que não funciona e constrói o que funciona. Se não está funcionando, joga fora. Essa é a história, pelo menos como eu vejo essa situação. Se não está funcionando, põe abaixo. Capricórnio é um signo de muita prática, de muita utilidade e de uma perspectiva de futuro. Coisas que podem ser construídas e podem perdurar no tempo. Então, se não pode perdurar no tempo, nem começa. Tem que perdurar no tempo, tem que ser consistente, tá? Então, são estratégias para ser consistente. É assim que eu estou orientando meus clientes, tá bom? É dessa maneira. Então, gente, vou me despedir, tá bom? Porque eu sei que o Instagram vai me cortar já já. Tenha uma ótima semana. Semana que vem a gente se vê. Eu sei que eu vou melhorando cada vez mais essa comunicação aí com vocês, certo? E podem me mandar mensagens, perguntas, tá bom? Podem interagir comigo e compartilhem, pessoal, esse vídeo para as pessoas que vocês acham que vão poder aproveitar também, tá bom, gente? Ótima semana. Bom trabalho para vocês, muito sucesso, muita prosperidade e aproveitem o domingo de lua em touro, tá bom? Façam as coisas com amor que vai fertilizar e que vai prosperar, tá bom, gente? Até a próxima live.